nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fiat. Meditação e partilha do Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta, 24 de dezembro de 1903. O desejo faz com que Jesus nasça na alma. O mesmo faz o demônio. Esta manhã, encontrando-me em meu estado habitual, veio o menino Jesus, e eu, vendo muito pequeno, como se acabasse de nascer, disse-lhe: Meu querido, qual foi a causa? Quem te fez vir do céu e nascer tão pequeno no mundo? E ele, o amor, foi a causa. E não só isto, mas o meu nascimento no tempo foi o desabafo de amor da Santíssima Trindade para com as criaturas. Num desabafo de amor de minha mãe nasci de seu seio, e num desabafo de amor renasci nas almas. Mas este desabafo foi formado pelo desejo. Assim que a alma começa a desejar-me, eu fico já concebido. Quanto mais se adentra no desejo, assim me vou alargando na alma. Quando este desejo enche todo o interior e chega a transbordar fora, então renasço em todo o homem, isto é, na mente, na boca, nas obras e nos passos. Porém, como foi dito, no vídeo, se esse desejo, se esse meu desejo oscila, eu fico barrando esse desenvolvimento, Eu dou morte a Deus, eu aborto a Deus na minha alma. É o que foi dito, o deicida, aquele que mata a Deus. Porque eu tenho um desejo oscilante, eu tenho, ainda minhas preferências, E não vivo só, não vivo de fato só para Deus, Só para agradar a Deus, como disse, no trecho anterior. Que o que se deve fazer é somente, unicamente para agradar a Deus. Então, eu coloco a minha vida nisso, para agradar a Deus, a fim de que Ele seja concebido em minha alma e se desenvolva, e se transborde afora, de modo a ser, esse desabafo de Deus, eu ser esse canal para o desabafo de Deus, como Ele vai dizer, Mas esse desejo é formado pelo desabafo. Assim que a alma começa a desejar-me, eu fico já concebido. Quanto mais se adentra no desejo, vai avançando. Assim me vou alargando na alma, assim, vai conquistando espaço. Quando este desejo enche todo o interior e chega a transbordar fora, então renasço em todo o homem, de modo já a não ser mais aquela criatura, mas o próprio Deus, vivendo nele. Isso é na mente, na boca, nas obras e nos passos.
que dizia também no outro trecho, né? A criatura passa a ter os olhos de Jesus, os teus olhos já não são mais seus, mas os olhos de Jesus. E assim com todos os sentidos, né? Os ouvidos, a boca, as mãos e os passos. Não mais a criatura, mas o próprio Deus. Então eu saio da frente para Deus vir, né, habitar em mim. E através de mim continuar, né, o seu plano divino, né, transbordando afora, né, sendo essa luz, sendo esse sol, né, esse transbordamento, né, essa extensão de Deus. Então, de igual modo, também o demônio o faz, né? Faz seus nascimentos nas almas. Assim que a alma começa a desejar e a querer o mal, fica concebido o demônio com suas obras perversas, e se este desejo vem alimentado, o demônio se engrandece e enche todo o interior de paixões, as mais feias e asquerosas, e chega a transbordar fora, dando ao homem o caminho de todos os vícios. Minha filha, quantos nascimentos faz o demônio nestes tristíssimos tempos? Se tivessem poder, os homens e os demônios teriam destruído meus nascimentos nas almas. O demônio é esse decida e orgulhoso. E também a criatura, né, ao se fechar em si mesma, é igualmente orgulhoso. Não se ocupa de Deus, não conta com Deus, não confia nele, não espera nele, não deposita nele, né? Em Deus a sua vida toda, né? As suas esperanças. E quer se fiar por si mesmo, escolhendo, né? Fazendo as suas escolhas. Então essa já é a atitude, né? De conceber o mal e assim conceber o demônio, a qual ao dar vida à sua vontade humana, né? A sua vontade humana rebelde vai se alargando, o demônio vai se alargando na alma, né? Infundindo nela vícios e mais vícios, né? Enchendo o interior da alma, né? De paixões, a qual não demora muito para se transbordar fora, né? Transbordando fora como, né? Através do pecado, né? Através de dar, né? De concretizar, né? Os seus anseios, né? De vício, de pecado, de paixões, né? Ações contrárias à vontade de Deus. Então, dar-se morte à vontade divina, né? E dar-se vida à vida demoníaca, né? À vida pecaminosa. Né? Minha filha, quantos são os nascimentos que o demônio faz nesses tristes tempos? E é verdade, né? Basta dar-se uma olhada em volta. Então, longe, né? Longe de nós ser mais um na multidão. Ser mais um que dá, né? Abre esse canal para o inimigo, né? Operar as suas malícias. Se tivessem poder, os homens e os demônios teriam destruído meus nascimentos nas almas. A gente vê isso dia a dia, né? A gente quer ser de Deus, a gente quer, aqui com esses conhecimentos, quer trilhar esse caminho. E às vezes se fala com alguém, né? A pessoa sem saber nada e nem querer entender nada, ela critica, ela não precisa tanto, né? Não é assim, você tem outras coisas a fazer, né? E se a pessoa dá atenção à vontade humana do outro, né? Ela acaba por, né, ficar procrastinando, ficar, né, atrasando, né, os nascimentos de Jesus na sua própria alma. Então, de fato, é preciso olhar, né, e estar no mundo como estando sozinho, né, com Jesus. É ouvir a Jesus, é se dedicar a Jesus, é viver para Jesus, para agradar a Ele, como no trecho anterior, é para agradar a Ele, não a pessoas, né, e não dar ouvidos às pessoas.
que elas não conhecem, não quer saber e tem raiva de quem sabe, né, das verdades de Deus, né, que é o morrer para viver a vida em Cristo, para viver a divina vontade, é morrer, né, calar a minha vontade, né, até mesmo em coisas lícitas, né, para se dedicar, para se ocupar apenas, né, da vontade de Deus. E as pessoas, por não quererem isso, ao ver você vivendo assim, buscando isso, vão se opor, vão querer se opor, porque obriga elas, né, de certa forma, incomoda elas, né, para que elas saiam também, né, do comodismo em que se encontram. É como disse, né, vivem inventando desculpa para não fazer, para não ir, para não, né, se dedicar, que não precisa disso, porque querem elas permanecer no vício em que se encontram, né, na tristemente, né, calar os nascimentos de Jesus na alma. Mas diante desse trecho a gente vê o quão triste, né, é abortar Jesus, né, impedindo de nascer, de crescer e nascer na nossa alma, né, e alargando a nossa alma para o pecado, para o vício, para as paixões, para a vida diabólica, né, a vida demoníaca. Né, é ter essa compatibilidade, né, compatibilidade com as trevas. E São Paulo já dizia na Escritura: não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Mas a pessoa vê vantagem nisso, né? A pessoa vê um prazer nisso, porque afinal de contas ela não precisa fazer nada, né? Basta ela ficar quietinha no comodismo dela, né, sem esforço algum e com nada, e já vive nessa cumplicidade. É o que é agradável, é o que é confortável. Mas não estamos, né, nesse mundo para a passeio. Recebemos uma missão e temos, né, que corresponder a isso. Jesus conta com cada um de nós, né, e aos filhos da divina vontade, ao qual, como foi dito, né, que com uma pinça ele nos retirou do meio de todos, né, com um propósito, né, uma graça muito grande ele nos dá. E quão triste, né, não correspondermos. E vamos também, né, principalmente ter essa consciência, né, de que a vida da divina vontade não é um favor que estamos fazendo a Deus, né? Ao estudar o livro do céu, a fazer as partilhas, a buscar, né, procurar realizar os atos, não é um favor a Deus, é uma obrigação nossa, é o mínimo, né, que podemos fazer, que se pode fazer diante de tudo que Deus nos dá, né? Os inúmeros empecilhos que a gente inventa, né? Que não dá, que é isso e aquilo. Mas são coisas nossas, né? Da nossa vontade humana, porque da parte de Deus, né, está sendo dado, fornecido tudo, né? Tanto a inteligência, a sabedoria, né, para desenvolver e aprender esses escritos, quanto o tempo que se deve dedicar a ele, né? Porque se passa horas, né, fazendo coisas que não traz benefício, produtividade alguma, né? Um assistir uma série, um ir em determinados lugares, né? O estar, né? Como disse, né? A passeio nesse mundo. Então, até mesmo podemos também sacrificar o nosso sono, né? Não dormindo tanto. Porque se faz isso para outras coisas, né? Eu percebo isso na minha vida mesmo, né? Enquanto na padaria eu acordava 3 horas da manhã, né? E muitas vezes ia dormir 10, 11 horas da noite. Então, assim, se trabalha tanto pelo alimento material e o alimento espiritual, né, quer que aconteça num toque de mágica, né? Como
foi dito, né? Basta eu rezar o Divina Vontade reina na minha vontade uma vez por dia, ou às vezes nem isso, e está, né, concluído, consumado, né, a vontade divina na minha alma. E não é assim. Não é assim. Gasta-se tempos e mais tempos pensando em fazer, né? O tempo que ficou pensando em fazer já é o suficiente para fazer uma, duas partidas, né, de 2, 3 trechos ou mais. De fato, é muito tempo desperdiçado, né, diante de um propósito, uma missão tão grande que temos. Então, como vai dizer no trecho, né, se o demônio, né, tivesse poder, o demônio e os homens tivessem poder. O demônio não tem, mas eu tenho esse poder, né, de destruir o nascimento, né, de Jesus na minha alma. E a partir daí, né, nas almas, né, dos outros que estão à minha volta, uma vez que, né, eu influencio as pessoas não a viver, né, a vontade divina, mas de certa forma com a minha conduta, viver, né, de forma relaxada, né, do mínimo. Então, e se assim eu vivo, né, dando mais atenção à minha vida humana, né, aos prazeres humanos, à vida terrena, isso mostra claramente a Deus que eu não quero a vida divina, que eu não quero a Deus, que eu não quero estar com Ele. E Ele, por sua vez, por mais que Ele sofra, por mais que doa nele, Ele respeita, né, a minha liberdade. Né? E lá no último momento, né, Ele vai me mostrar a verdade, vai, né, perguntar, né, se é isso mesmo. Né? Aqueles últimos momentos que Ele dá para a alma. Né? Tudo bem, pode ser que lá naquela hora eu me arrependa, né, da tremenda burrada que eu fiz. E assim eu ainda sou salvo. Né? E todo esse tempo perdido será, né, resgatado, né, corrigido lá no purgatório. Né? Então é como foi dito no vídeo, né? E então tá bom, se eu for salvo e ir para o céu, já para mim já tá bom demais. Mas Jesus quis, né? Muito mais que isso. Ele não nos quer no céu somente pela misericórdia dele, mas ele nos quer lá, né? Unido a ele, como ele, fundido a ele, né? Pelo amor que dedicamos a ele, pelo trabalho, né, que nos empenhamos a trabalhar com ele, pela a salvação das almas, né, pelos outros. E acima de tudo, a glória que damos a ele através da vida que vivemos já aqui em vida, né, na terra. Quando renunciamos os prazeres do mundo, né, renunciamos até mesmo, né, o próprio mundo e a nossa própria vida para viver a vida divina dele. Então, o que isso vai mostrar para ele, né? Que eu, estando no mundo, não quero o mundo, as coisas do mundo, mas quero apenas a ele, né? E assim, vivendo nesse mundo já suspenso, né? Não estando no mundo, né? E não sendo seduzido pelas coisas do mundo, né? Não permitindo que tenha nenhuma força sobre mim as coisas do mundo, a não estar preso no mundo. É como Luísa, que chorava continuamente querendo morrer, querendo ir para o céu. Mas com os conhecimentos agora que temos, não queremos morrer, pelo contrário, queremos estar aqui o quanto mais tempo possível para dedicar a nossa vida a Ele, a viver a vida divina dele. Então é estar na terra já vivendo no céu. Né? E quão grande é isso, e veja bem, né? Que loucura a gente
viver de qualquer jeito, a desprezar essa grandeza da divina vontade, se ocupando ainda com as coisas do mundo, né? Se deixando ainda atrasar esses nascimentos e esse desenvolvimento, né, de Jesus na nossa alma, né? Barrando, né, esse alargar de Jesus em nossa alma, né? E até mesmo às vezes, né, abortando Jesus em nossa alma. Então que Deus nos livre, né, de viver essa atitude, de permanecer nessa condição, mas que agora, né, possamos, né, de fato nos consumir de amor por Ele, de amor pela divina vontade, né? Que só morrendo teremos, né, essa verdadeira vida, né? É isso que precisa entender e viver de uma vez por todas. Só morrendo vamos poder viver essa vida divina. Então eu morro para todos os meus anseios, né, para tudo que possa, né, se opor a esse desenvolvimento. É aquilo que se usa como desculpa que justamente precisa ser largado de mão, né, para que se desenvolva essa vida divina. Porque abandonar algo que não te tem importância é muito fácil, né? Então é exatamente naquilo que você acha que é a sua maior dificuldade, a qual precisa ser dedicado maior atenção, né? Ou melhor, né, precisa ser, né, de fato esquecido. Ah, tem tal situação, ah tá, então vamos continuar aqui, né? Deixa de lado essa tal situação, né? Que Jesus, né, vai, né, conduzir tudo, né? Se abastece de tantas necessidades, são tantas necessidades que na verdade, né, quando avaliadas a fundo, nenhuma delas são necessidades, são apenas, né, situações que travam, né, a vida divina na nossa alma, que barram o desenvolvimento de Jesus. E aí, portanto, né, não se tem o que falar, não se tem o que partilhar, não desenvolve. Como foi dito, né, o ler, estudar o livro do céu para si não tem serventia alguma. Né? É o ajuntar tesouro numa ilha deserta. O que você vai fazer com tanto tesouro numa ilha? Então que Deus nos ajude, né? Que paremos de atrapalhar a Jesus, né? De atrapalhar a divina vontade. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.